Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês, podendo debater um pouquinho mais, né, as pautas, as últimas pautas desse dia abençoado, desse sabadão, né, desse dia 11 de outubro, e eis que estamos aqui, né? Mas vamos lá, pessoal, a gente precisa entender um pouquinho o que está rolando, o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo. O Donald Trump, vocês devem estar sabendo, fez uma declaração na sua rede, o Truth Social. Essa declaração do Donald Trump gerou um impacto sem precedentes, né? O valor que eles anunciam que as bolsas americanas caíram vai muito além, 10 vezes mais, né, do que a arrecadação brasileira aqui de todos os impostos que o Lula tomou, né, nesse último ano. Ou seja, a coisa é gigantesca. Nós vamos falar sobre isso, né? A declaração de guerra comercial total entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Isso vai afetar você. Não pense que não vai, tá? Vamos falar um pouquinho, né, sobre um vídeo da Jovem Pan sobre segurança pública aqui no Brasil. E aí, talvez, um dos assuntos mais impactantes. O caso Felipe Martins, que está dando uma dor de cabeça muito grande para o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Mas, pessoal, cá entre nós, o porquê que esse caso do Felipe Martins está dando tanta dor de cabeça assim para o Alexandre de Moraes? E o que, né, esta publicação, que envolve aqui o Guilherme Amado do Metrópolis, né, tem a ver? Nós vamos falar um pouco, né, sobre essa situação. A advogada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos se manifestou sobre o caso. A gente vai ver o vídeo dela aqui, né, onde ela fala sobre o caso. Enfim, tem muita coisa importante para a gente debater. E aí, talvez um dos pontos mais importantes que a gente precisa discutir é isso aqui. Eu ia falar isso no último editorial, não consegui, mas a gente vai ter que falar agora, tá? Porque é muito impactante o fato da Maria Corina Machado ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Isso mostra uma ruptura com a esquerda radical da América Latina. Ou seja, o Donald Trump acaba de ganhar uma carta branca para tirar, né, o Maduro na base do pontapé. Você vai entender o que está acontecendo nesse editorial. Então, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre um prazer e uma honra gigante ter você aqui conosco, tá? Então, obrigado por ter acompanhado a gente aí nos 4 editoriais deste sábado abençoado. Mas vamos entender o que está rolando? Vem comigo, bora começar de matéria. Pessoal, olha só. Postagem de Trump gera perda de nada mais, nada menos que 2 trilhões nas bolsas dos Estados Unidos, segundo, né, o New York Times, né, fez uma matéria dizendo que a fala do Donald Trump em relação às sanções à China deu 2 trilhões de dólares, né, de prejuízo à Bolsa Americana. Aí a grande questão que eu falo com você agora é, caramba, você já parou para pensar o impacto da Bolsa Americana? O Brasil, né, cobrou de impostos aí na casa dos 3 trilhões de vocês esse ano. Sabe, segundo a ONU diz que esse dinheiro dá para resolver o problema da fome no mundo inteiro. E nem o saneamento básico no Brasil não foi resolvido. A máquina americana, ela é tão grande, ela é tão poderosa, que as bolsas perderam isso em um dia por causa de uma publicação do Donald Trump. Você tem noção do impacto disso tudo, né? É muito grande a economia americana, então não dá para brincar, né, dizendo que a China já... Não, isso é conversa fiada, tá? Em sua rede social, o republicano afirmou que a China estava se tornando muito hostil por conta do controle sobre os metais de terras raras, acusando o país de manter o mundo como refém, devido ao monopólio desses recursos estratégicos. E é justamente isso que o Trump vem espremendo o Lula. Porque o Lula está querendo entregar as terras raras aqui, né? Pressionando o agro, pressionando tudo para entregar esses metais, né? Poder fazer exploração desses metais, né? Aqui do Brasil, e vem querendo entregar tudo isso para a China. Porém,
o Donald Trump está de olho nisso aqui também. O Trump também mencionou a possibilidade de aumentar massivamente as tarifas sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos. A postagem foi suficiente para derrubar os mercados. O que é derrubar para eles, para a gente, seria aniquilação total, tá? Para eles, derrubou os mercados, tá bom. Aqui para nós é aniquilação total. Se a gente sofre aí, a Bolsa brasileira sofre 2 trilhões, eu acho que nem a Bolsa brasileira tem esse impacto todo, né? O impacto é gigante. Mas vamos lá. Trump impõe tarifas de 100% sobre todos os produtos da China. Em uma escalada sem precedentes na guerra comercial, o presidente Donald Trump impõe tarifa de 100% sobre todas as importações vindas da China. A medida, que segundo um comunicado da Casa Branca, é uma resposta às práticas comerciais desleais e à manipulação cambial. Por parte de Pequim, a decisão deve causar um forte impacto na economia global e nas cadeias de suprimento. Vai pegar você também? Vai pegar. Cuidado com a cuca. A cuca te pega, viu? E a cuca aqui chama-se economia. Com essa, não adianta brincar. O que acontece aqui nessa história? O Donald Trump, ao anunciar essas tarifas para a China, o Donald Trump tem o seguinte entendimento, e é uma jogada arriscada demais. Primeiro, o Donald Trump, ele sabe que ele precisa minar a influência da China, inclusive dentro do próprio mercado americano. Hoje, grandes produtoras como a Apple, a Tesla do Elon Musk, compram produtos da China porque é muito mais barata. A mão de obra da China é muito mais barata do que o Brasil, né? Há relatos aí de que um trabalhador chinês chega a trabalhar 14 horas por dia, né? Sem intervalo, sem férias, sem 13º, ou seja, as condições são absurdas, né? O custo é muito baixo de pagamento e eles conseguem uma produtividade muito barata. Isso é fato, isso não é diz que disse, isso é fato, a produção deles é barata. E aí o Donald Trump falou o seguinte, olha, se eles continuarem com essa medida desleal de comércio, eles vão minar o mundo inteiro, eles estão fazendo um dumping mundial. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar eles agora, por quê? Porque eu deixando de comprar, a maior parte do mercado chinês vai afundar, porque grande comprador do mercado chinês são os americanos. Por outro lado, aqueles que ainda quiserem continuar comprando, vendendo para os Estados Unidos, aquilo que for de extrema necessidade, nós somos ricos, temos dinheiro, eles vão ter que vender e vão ter que pagar agora, ou seja, vai acabar a competitividade dos chineses. É lógico que isso aí é fruto de críticas, né, o Donald Trump, com base nessa decisão dele aí, tá? Para nós, né, brasileiros que compramos os produtos, pode ter certeza que a gente que importa coisas dos Estados Unidos, da China, a gente vai ter 2 impactos. Por outro lado, vão inundar produtos chineses aqui no Brasil, ou lá no Brasil, né? Eu não estou no Brasil, é lá no Brasil. E quando inundam no Brasil esses produtos, né, quando vão enfiando esses produtos, tende a ter uma melhora de preços. O Lula vai até se beneficiar com isso, né? Porque em vez de vender para os Estados Unidos, o que já produziram, vão jogar, né, para os países emergentes. Então você vai ver produtos chineses entrando no Brasil. Isso aí, né, é meio que fato. Enquanto que produtos americanos que nós dependemos tendem a aumentar e muito de valor, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos olhar essa publicação aqui do Giovanni Cherini, né, deputado federal. A justiça brasileira perdeu a vergonha, protege o criminoso e abandona a vítima. Assuste-se com essa publicação aqui. O autor do atentado contra Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, passará por um novo exame psiquiátrico e pode ser posto em liberdade. O teste vai medir o seu nível de periculosidade e vai indicar se ele ainda apresenta risco à sociedade. E dependendo do resultado, ele pode ser transferido para um hospital de custódia ou até receber alta. Segundo informações apuradas pelo portal Metrópolis, uma equipe de 2 psicólogos será recebida no Presídio Federal de Campo Grande para realizar esse exame. Adélio não cumpre pena, nem responde à ação criminal, porque foi considerado inimputável em razão dos alegados transtornos psiquiátricos. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Esse teste que vai avaliar a condição de Adélio Bispo, a depender da avaliação, ou ele permanece no hospital, nessa unidade psiquiátrica, ou
numa outra ponta, a avaliação positiva poderia colocá-lo, inclusive, em liberdade. Beraldo. Mas Karina, como a sociedade brasileira vai confiar nessa avaliação desse sistema penal brasileiro? Mas o fato concreto é que quando a gente olha o histórico e temos, por exemplo, nas condicionantes para a pessoa preso ter direito à saidinha, sei lá, ele tem que ter um determinado comportamento, ele tem que ter um determinado perfil psicológico e tal. E a gente vê no que dá. A quantidade de bandido criminoso que sai e vai para cometer crime, a gente se pergunta, mas isso não foi detectado? Quer dizer, eles são tão bons assim em enganar profissionais que eles conseguem ter uma vida e um comportamento perfeito dentro da prisão, mas na hora que saem através de um benefício, eles já estão prontos para roubar, para matar, para estuprar. Quando a gente observa que a soltura de uma figura como essa, que sabe-se lá em que ambiente, em que circunstância ele se motivou a entrar no meio de uma multidão, segurando uma faca dentro de um saco de papel, se não me engano, para que não fosse percebido. E, de repente, ele vai até o candidato que está ali fazendo campanha e tenta tirar a vida de um candidato. Quer dizer, esse sujeito, ele não tem o mínimo exigido para ter uma convivência em sociedade. Que o funcionamento da justiça criminal brasileira nem sempre está em sintonia com o que nós consideramos como lógico e moral. Para mim, é lógico que Adélio é perigoso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se ele tem consciência do que fez, ele tem que ser punido. Embora a gente saiba que as punições da justiça brasileira para crimes violentos são ridículas. Mas é o que tem para hoje. Agora, se ele é inimputável, se ele não tem consciência do que faz, imaginem vocês. Ele dá a facada em alguém sem saber que deu. Bom, para mim, ele tem que ficar internado então o resto da sua vida. Porque amanhã, se ele sair, ele vai dar uma facada ou fazer uma coisa pior com outra pessoa. Mas o que existe hoje no sistema de justiça criminal brasileiro é o domínio, a hegemonia daquela filosofia que diz: para o criminoso, tudo. Para a vítima, o sofrimento e o esquecimento. Pois é, e sabe o que é mais impressionante? O que mais me chama a atenção nesse caso, Adélio Bispo? Sabe o que mais me chama a atenção, né? Como um todo? Hoje, tudo para o Supremo Tribunal Federal é quadrilha, é organização criminosa. Ah, o Bolsonaro publicou uma coisa nas redes sociais. Não, é uma quadrilha, porque um monte de gente republicou. Ah, fulano fez um vídeo falando do STF. Ah, é quadrilha, porque um monte de gente foi lá e deixou comentário. É quadrilha, é formação de quadrilha, é organização criminosa. O Adélio Bispo, que teve advogados ali esperando, essa história é muito esquisita. É um lobo solitário, uma figura que agiu sozinha. Assim, no mínimo, estupidamente incoerente, né? No mínimo, estupidamente incoerente esta situação, né? Não faz o menor sentido. Agora, outra coisa que não faz o menor sentido é o caso Felipe Martins, que a gente precisa debater agora. Eu quero levantar alguns pontos aqui. Quem fez essa publicação inicial, né? E eu preciso citar os créditos, é o Leandro Ruschel, tá? Então, o Leandro Ruschel que levantou a situação para isso aqui inicialmente. Quem fez a publicação do Felipe Martins foi, né, o jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis. O Guilherme Amado foi quem? Foi responsável por avisar, né, entre aspas, através de uma matéria, que agora se prova falsa, que Martins teve a entrada registrada nos Estados Unidos. Depois evaporou. Foi a partir desta matéria, né? A partir desta matéria que ficou, né, constatado que o Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos tentando fugir, e aí foi a ordem de prisão do Felipe Martins. É nítido, é claro, é evidente que essa ordem de prisão do Felipe Martins era para pressioná-lo para fazer, né, uma delação premiada. O menino jovem, não é militar, esse aqui é fácil da gente pressionar ele para conseguir, né, que ele seja um delator, igual o Mauro Cid, né? Ele não foi, ele falou: eu não tenho nada para delatar, eu não vou falar nada. Pois é, o Guilherme Amado disse que um documento que constava num site do governo americano é que dizia que o Felipe Martins entrou em Orlando em 2022. Isso aqui foi lá em 2023, tá? A publicação. Aí a grande questão que fica aqui é:
Como que ele sabia? Quem avisou para ele que tinha esse documento lá dentro do site americano? Ou ele surgiu do nada e falou, deixa eu investigar se alguém lá do Bolsonaro deu uma entrada nos Estados Unidos, eu vou ver se eu consigo esse documento, sendo que o documento não era aberto ao público, né? Como é que ele conseguiu isso? Esse é o grande ponto, né? Essa é a grande sacada. Olha só o que o Leandro Ruschel escreveu aqui e que merece, né, a gente fazer uma análise aqui sobre esta situação, né? Olha só o que ele disse. O delator Eduardo Tagliaferro é o mesmo que fez as delações contra o ministro Alexandre de Moraes, acusou o militante de redação Guilherme Amado, é como escreveu o Leandro Ruschel, de ter participado da operação que resultou em buscas, apreensões e censura contra empresários da direita, acusando-os de defender o golpe em uma conversa privada. Então, esse jornalista, ele foi responsável por outras operações, ou seja, ele fazia as publicações para dar validação para as ações que o ministro Alexandre de Moraes, junto com o Tagliaferro, junto com a equipe, né, de perseguição à direita, fazia, né? Então, isso aqui é o que o próprio Tagliaferro informou. Segundo o Tagliaferro, o Guilherme Amado, teria recebido os prints da conversa de uma militante petista, e sua matéria foi um único elemento utilizado por Moraes para abrir a investigação contra os empresários, antes da eleição de 2022. O denunciante afirma ainda ter elaborado um relatório após o episódio. Um relatório, cuja data teria sido alterada para parecer anterior à decisão de Moraes. Ou seja, fraude processual clara e evidente ao ter alterado uma data, né, para parecer anterior à decisão de Moraes, né, o relatório. E o relatório foi posterior, ou seja, documentos fraudados. Isso por si só já daria aso a anular todo o processo. Agora, diante da confirmação pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos de que o registro de entrada de Felipe Martins foi adulterado para justificar sua prisão e considerando que Guilherme Amado foi o primeiro jornalista a divulgar a falsa informação, fica a pergunta inevitável. E aí? Quem entregou esses dados? Quem repassou esses dados para o jornalismo brasileiro? Quem solicitou isso, né? Tem um nome e alguém será, né, exposto. O Sóstenes Cavalcante fez uma publicação de um trecho de uma matéria da Oeste Sem Filtro, né, que discutiu exatamente esse caso Felipe Martins. Moraes negou que Bolsonaro fosse a posse do Trump usando as provas do Felipe Martins, olha só. E eu recebo essa notícia com naturalidade, porque é algo que já sabíamos, já comprovamos no processo, né, inúmeras vezes. Ocorre que agora nós temos uma manifestação do órgão oficial que cuida da imigração nos Estados Unidos, afirmando categoricamente que não apenas que Felipe Martins não entrou, mas que as autoridades brasileiras utilizaram-se de um registro falso para embasar a manutenção, ao menos, de uma prisão. E vale aqui lembrar algo que o Marcília ele citou há pouco, que as cautelares que atingem todos os investigados da petição 12.100, no que diz respeito a passaportes, a retenção de passaportes, e inclusive citado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele negou a autorização ao Jair Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos na posse do Donald Trump, ele usou e citou, né, o caso que Felipe Martins teria viajado aos Estados Unidos e não mais retornado. Então o seu local era incerto e não sabido, sendo que Felipe já tinha ficado a época dessa decisão, 6 meses preso e ainda está cumprindo cautelares, porque no processo Alexandre de Moraes jamais reconheceu que Felipe Martins
não deixou o país e que, portanto, não existe risco de fuga. Tanto é que as cautelares foram mantidas e ele utilizou, inclusive, esse argumento, esse fundamento, para reter o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, mais uma informação que chega aqui agora, né? E aí, cada vez fica mais gritante, né, a situação de ilegalidade, né, neste caso. Dá uma olhada, né, o que disse aqui a advogada, né, que fez uma nota sobre o caso Felipe Martins. Acompanha aqui comigo. Olá pessoal, aqui é Ana Bárbara, advogada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, e estou aqui para compartilhar com vocês que o governo americano acaba de se pronunciar formalmente dizendo que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Essa nota vem como uma nota pública do Departamento de Proteção das Fronteiras Americanas, que é justamente o órgão responsável por manter esses registros. Na nota, o Departamento de Segurança das Fronteiras dos Estados Unidos diz que conduziu uma investigação e que foi então determinado que essa entrada não aconteceu, o que já viemos provando aí há muito tempo. Mas a nota, ela traz especificamente uma condenação do uso dessas informações pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando que esse uso viola os direitos humanos de Felipe, o que sabemos muito bem que é o caso. Afinal, Felipe Martins segue em regime de prisão domiciliar até a presente data. O Departamento dos Estados Unidos menciona, além, que irá tomar as devidas medidas para prevenir que esse uso continue. Isso aí é uma notícia excelente, o que já sabíamos muito bem já há muito tempo. Mas é um reconhecimento do governo americano deste erro. E, por que não, uma fraude? Essa segunda parte, que é uma fraude, estamos trabalhando para provar, e não só isso, iremos sim atrás de quem fez isso e responsabilizaremos todos os envolvidos. Pois é, um recado aqui, né, da advogada aqui do Felipe Martins, que atua lá nos Estados Unidos. Pessoal, precisamos falar com vocês sobre isso aqui, tá? Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado. Isso muda alguma coisa na sua vida? Isso muda alguma coisa no posicionamento, né, mundial em relação às arbitrariedades aqui da América Latina? Sim. E você vai entender o quanto isso aqui é grande e poucas pessoas estão dando a devida atenção a isso aqui. O Nobel da Paz homenageia, isso é uma matéria do Estadão, o Nobel da Paz homenageia com justiça luta de Maria Corina Machado para dar aos venezuelanos a esperança de recobrar a democracia. Luta essa que Lula, infelizmente, nunca reconheceu. É o Estadão batendo no Lula aqui, hein? Um Nobel para a coragem, laurear Maria Corina, é uma resposta, ainda que indireta, a esses democratas seletivos que sacrificam os valores democráticos sob o altar das afinidades ideológicas. Ou seja, chamou o Lula aqui de hipócrita, né? De democrata seletivo, de figura que, quando o ditador é o amiguinho dele, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que é o seguinte, dá uma olhada nessa publicação e nessa análise do Ariel aqui, do impacto desse prêmio Nobel para Maria Corina Machado. Nobel da Paz para Maria Corina Machado é formalização de Maduro como ditador para o resto do planeta inteiro. E aí, o Donald Trump acaba de ganhar a carta branca de que pode chutar o traseiro do bigodudo. Para o regime do Nicolás Maduro é um golpe no coração dessa ditadura que está muito acostumada à impunidade e a um silêncio externo bastante significativo até nesta região. Para o regime venezuelano, o anúncio de Oslo tem um peso de uma condenação diplomática. É a formalização de Maduro como ditador no resto do planeta. A Venezuela, então, vira sinônimo de repressão, de êxodo, de exílio, né? E o prêmio também complica uma situação de Maduro prender Machado, porque o Nobel é uma espécie de blindagem diplomática. A ditadura não poderia prendê-la sem ter que enfrentar um pesado custo político mundial. Só que também a gente sabe que Maduro nunca deu bola para o que pensam dele na maior parte do planeta. A preocupação de Maduro é o que outros
Putin e Xi Jinping pensam deles, mas eles também são ditadores. E o fato é que, como tantas outras ditaduras que também tiveram ativistas premiados com o Nobel da Paz, Maduro pode lidar com Machado e durar muitos anos mais no poder. Para a oposição, o Nobel faz que Machado tem o upgrade de uma opositora nacional por uma espécie de estadista global, uma figura global, né? Porque, afinal das contas, é o Nobel da Paz. E, além disso, o prêmio fortalece moralmente a oposição, que pode, com isso, deixar de lado as divisões que a assolam há anos e se unir ao redor da figura de Machado. Pois é, né? E aí, o que a gente precisa entender sobre isso aqui? Com base nisso, né, fica reconhecido claramente, né, a posição de que o ditador é um ditador e de que, se o Trump agir, ele agiu contra um ditador. O Von Serran, ele escreveu aqui o seguinte: quando eu falo dos ciclos, muita gente duvida. Hoje o mundo começa a apontar na direção dos conservadores, como um movimento natural impossível de se conter. Oslo já entendeu isso e ampliou o recado. Um Nobel da Paz para uma conservadora doeu no coração da esquerda. O Lula, né? Pelo amor de Deus, nem uma nota. Silêncio ensurdecedor dos mequetrefes da esquerda aqui. Né? Silêncio ensurdecedor. O recado não foi apenas para Maduro, mas para todos os regressistas, né, os esquerdistas, em suas variáveis. A mídia convencional não tem mais força para impedir isso. Lula, que já ironizou Corina Machado quando ela estava aos prantos, hoje vê um mundo diferente e deve amargar com a notícia. Mal sabe que é só o começo. E sim, é só o começo da mudança de jogo. Tanto que o Maduro, o ditador, ele entendeu a força do recado. Ele não vai conviver com a Maria Corina Machado. Tem um homem laranja no colo dele, né, no encalço dele, no bafo do cangote do Maduro. O Maduro ofereceu petróleo e minerais da Venezuela aos Estados Unidos para evitar conflito armado. É a publicação aqui do Infomoney. Ou seja, ele ofereceu tudo, petróleo, leva o petróleo, leva os minerais, leva tudo, só não me leva, pelo amor de Deus. É isso que o Maduro acabou de fazer com o Trump. E o Trump falou, não te quero, né? E aí vocês precisam entender um pouco dos impactos desses minerais raros e como eles podem entrar na negociação agora do Lula e do Trump. O Lula também já está nessa fase de, se estão indo para cima do Maduro, logo pode vir para mim. Deixa eu acabar com esse papinho aqui de que eu sou o inimigo do Lula e deixa eu começar a negociar com eles. Dá uma olhada nisso aqui. Os Estados Unidos estão interessados, sim, nesses minérios. Minerais raros. Minerais e terras raras. Minerais raros aos minerais críticos e estratégicos. Minerais raros. Terras raras. Esses minerais estratégicos. Terras raras, terras raras. Terras raras. Terras raras. Terras raras, minerais críticos. Mas o que são exatamente essas coisas e por que elas são tão importantes no mundo de hoje? Bom, para a gente entender melhor isso, a gente precisa recorrer a uma velha amiga nossa lá do ensino fundamental. A tabela periódica. Estes são os minerais raros, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Eles são motivo de disputa entre governos pelo mundo porque são essenciais para a produção de itens de tecnologia e até armas. O neodímio é usado na fabricação de ímãs para motores elétricos e turbinas eólicas. Telas de televisão e computador precisam do ítrio e do európio. São eles que exibem cores diferentes dependendo da fonte de luz. Mas para a gente ir mais a fundo em tudo isso, eu vou precisar de ajuda. Oi, professor. Sérgio Miquelon de Souza é doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor da Universidade Federal do Amazonas. São minerais estratégicos, né? Quando a gente vê essa briga toda que existe no âmbito geopolítico, dá a impressão que é por causa do valor dele, do valor monetário, né? Mas a questão ele é estratégico porque os dispositivos tecnológicos dependem deles. O Serviço Geológico dos Estados Unidos já mapeou quem tem a maior concentração desses minerais. São 15 países.
Entre eles, a Groenlândia, que o presidente americano Donald Trump já ameaçou invadir, a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia e que Trump também já sugeriu receber minerais raros como forma de pagamento pela defesa americana. E o Brasil? O Brasil é considerado a segunda maior reserva, ou detém a segunda maior reserva de elementos raros a nível mundial. Mas não é suficiente ter as reservas. O Brasil não tem refino industrialmente ainda estabelecido. Hoje, quem domina o processo de ponta a ponta é a China, inimiga estratégica dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, o Chile, por exemplo, é dono de 23% da produção global de cobre, considerado também estratégico para novas tecnologias. Mas são os chineses os responsáveis por 44% do refinamento desse material. Eles têm a maior reserva, são os maiores produtores, é o país que refina a maior quantidade de terras raras, 85%. E ainda mais, a China produz 90%, aproximadamente 90% dos ímãs no mundo. E esses minerais são considerados raros porque são difíceis de serem extraídos. E o processo custa caro e causa poluição. Os países desenvolvidos não querem assumir esses gastos e preferem buscar esses materiais em outros lugares. E é isso que pode estar em jogo em uma reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Professor, a gente sabe que o Brasil ainda não dominou toda a cadeia produtiva para a exploração dos minerais de terras raras. O senhor vê essa possível negociação entre Brasil e Estados Unidos mais como uma oportunidade ou como uma ameaça às nossas reservas? Nós temos as pessoas, nós temos o conhecimento, mas a gente ainda não tem isso maduro o suficiente para transformar esses materiais em produtos de alto valor agregado. Então, se existe uma parceria onde todos ganham, né, seria muito bom. Agora, se a ideia é levar daqui com baixo valor agregado para ser transformado lá, então a gente não ganha nada. Além dos interesses militares, há também pressão comercial. Os setores de tecnologia e carros elétricos, eles pressionam o mercado. A Agência Internacional de Energia, lá dos Estados Unidos, estima que até 2040 a demanda por minerais raros pode crescer até 400%. Pois é, o Brasil é aquele país que tem a faca e o queijo na mão, né? Só que tenta cortar do lado errado do prato, né? É uma sacanagem, né? Esse nosso país. Mas quem sabe um dia a gente ainda tenha um presidente que vai aplicar, né, a pauta séria, né, para explorar todas as riquezas que o Brasil tem e trazer essa riqueza para o povo brasileiro, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço, até amanhã.